Filho do homem, poderão viver esses ossos? Humanamente, a resposta seria não. Salve, salve, povo salvo! Seja muito bem-vindo, eu sou Edilan Soares e você está no Portal do Pregador. Se você ama estudar a palavra do Senhor, é pastor, pregador, obreiro, professor da Escola Bíblica Dominical, você está no lugar certo. Hoje nós vamos falar sobre Ezequiel 37, o Vale de Ossos Secos, uma das visões mais impactantes de toda a Bíblia e a sua mensagem poderosa para nós hoje. Então, se você vai dar aula na Escola Bíblica, é pregador, é pastor, nós vamos explorar junto esse texto para trazer o máximo de informação para poder te ajudar você nas suas pregações ou na aula que você for dar, até mesmo nos seus estudos. Em Ezequiel 37, no versículo de 1 a 14, encontramos uma visão que vai além de uma mensagem bonita sobre vitória. Ela carrega um contexto histórico profundo, uma mensagem profética para Israel e uma aplicação poderosa para nós hoje. Vamos entender o que significa esse vale. Quem eram aqueles ossos secos? Por que Deus deu essa visão para Ezequiel? E quais as lições que nós podemos tirar para a nossa vida, para a nossa igreja e para o nosso relacionamento com Deus? Antes de entender a visão, nós precisamos entender o contexto. O povo de Judá havia se afastado de Deus. Durante muito tempo, Deus enviou profetas chamando o povo ao arrependimento, mas eles não quiseram ouvir. O profeta Jeremias advertiu muitas vezes que, se o povo não abandonasse os seus pecados, o juízo viria. E foi exatamente isso o que aconteceu. Judá foi invadida pelo Império Babilônico, Jerusalém foi destruída e o templo arrasado. Muitos judeus foram levados cativos para a Babilônia, consequência da idolatria, desobediência e quebra da aliança. O povo que antes tinha templo, terra, culto e identidade nacional agora estava espalhado, humilhado e sem esperança. Israel clamou: os nossos ossos se secaram, pereceu a nossa esperança, estamos de todo exterminados. Israel se via como morto, como uma nação acabada, como um povo sem futuro. E nesse cenário que Deus dá a Ezequiel a visão do Vale de Ossos Secos. Ezequiel diz que a mão do Senhor veio sobre ele e Deus o levou em espírito a um vale. Esse vale estava cheio de ossos e não eram poucos, eram muitos ossos. O texto diz que eles estavam sequíssimos. Isto mostra que aquela morte não era recente, era uma situação antiga, profunda e aparentemente irreversível. Então, Deus faz uma pergunta ao profeta: Filho do homem, poderão viver esses ossos? Humanamente, a resposta seria não. Ossos secos não têm vida, não têm força, não têm movimento, não têm esperança. Mas Ezequiel responde com sabedoria: Senhor Deus, Tu sabes. Em outras palavras, Senhor, para mim é impossível, mas o Senhor sabe. Se o Senhor quiser, o Senhor pode. Então, Deus manda Ezequiel profetizar. Profetiza sobre esses ossos e diz-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Deus manda o profeta falar a um cenário de morte. Aos olhos humanos, parecia loucura pregar para ossos secos. O profeta não foi chamado para entender tudo. Ele foi chamado para obedecer. Ezequiel profetizou como Deus ordenou. Houve ruído, ossos começaram a se mover, osso se juntou a osso, depois vieram os nervos, a carne e a pele. Mas ainda não havia vida. A aparência de vida não é a mesma coisa que vida verdadeira. Pode haver estrutura, forma, organização, aparência religiosa, mas sem o sopro de Deus, tudo continua morto. Depois, Deus manda Ezequiel profetizar ao Espírito, ao sopro de vida. Enquanto o profeta obedece, o Espírito entra naqueles corpos. Eles se colocam de pé, como um grande exército. Ossos secos, sem vida, sem esperança, sem movimento, uma situação aparentemente irreversível. Ezequiel profetiza em obediência. A palavra do Senhor é anunciada sobre o impossível. O Espírito entra nos corpos. O que era ruína se transforma em restauração pelo poder de Deus. O que era impossível aos olhos humanos se torna possível. Um exército vivo se levanta. Mas quem eram esses ossos secos? A resposta está no próprio texto. Filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Os ossos secos representavam o povo de Israel, destruído, espalhado, enfraquecido e sem esperança. O reino do norte já havia sido levado pelos assírios. O reino do sul, Judá,
havia sido levado pelos babilônios. A nação estava destruída e sem identidade. Mas Deus estava dizendo: eu ainda posso restaurar o meu povo. A visão era uma mensagem profética sobre a restauração de Israel. Deus prometeu abrir as sepulturas, tirar o povo do cativeiro e trazê-lo de volta à sua terra. A situação de Israel não aconteceu sem motivo. O povo se afastou de Deus, desprezou a palavra, rejeitou os profetas, endureceu o coração. A consequência foi sequidão espiritual, cativeiro e morte. Quando uma pessoa se afasta de Deus, ela começa a secar por dentro. A sequidão espiritual é consequência do distanciamento de Deus. Quando uma igreja abandona a palavra, ela pode manter cultos, louvores, eventos e aparência de vida, mas espiritualmente pode estar como um vale de ossos secos. Jesus disse à igreja de Sardes: tens nome de que vives, mas estás morto. É possível ter nome, aparência, tradição, movimento, mas não ter vida espiritual verdadeira. Isso também serve de alerta para todos nós. A sequidão espiritual é sempre consequência do nosso afastamento de Deus. Um vale de ossos secos não pode restaurar a si mesmo. Um morto não reage, não sente, não se levanta sozinho. Isso nos mostra que a restauração espiritual depende de uma intervenção sobrenatural de Deus. Só Deus pode restaurar uma alma destruída pelo pecado, pela dor e pelo desespero. Só Deus pode renovar uma igreja fria, que perdeu o fervor e a vida espiritual verdadeira. Só Deus pode levantar alguém que perdeu totalmente a esperança e não vê mais saída. O homem pode organizar métodos, estratégias e estruturas, mas vida espiritual verdadeira só vem de Deus. Deus não mandou Ezequiel fazer um espetáculo. Deus mandou Ezequiel profetizar, ou seja, proclamar a palavra do Senhor. A restauração começou quando a palavra foi anunciada. Isso nos ensina que a igreja do Senhor não precisa de autoajuda, misticismo vazio ou mensagens centralizadas apenas no homem. A igreja precisa da palavra de Deus. Hebreus 4:12. A palavra de Deus é viva e eficaz. Romanos 10:17. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Onde a palavra de Deus é pregada com fidelidade, Deus pode gerar vida. Os ossos se ajuntaram, os corpos foram formados, mas ainda não havia vida. Isso mostra que estrutura sem espírito continua sendo morte. O que não basta são templos bonitos, bons equipamentos, boa organização, bons eventos e programas, boa comunicação e música. Sem o Espírito Santo, tudo isso é corpo sem vida. E o que o Espírito faz? Convence do pecado, da justiça e do juízo. Regenera e transforma, santifica e levanta o pecador. É o Espírito Santo quem opera a vida de verdade. E qual é a combinação necessária? Palavra sem vida espiritual vira formalismo seco. Espiritualidade sem palavra vira confusão. Mas quando a palavra é pregada pelo poder do Espírito, ossos secos se levantam e o nome do Senhor é glorificado. A visão do vale de ossos secos nos leva a perguntar com seriedade: como está a nossa vida espiritual? Ainda existe fervor, santidade, arrependimento, amor pela palavra e compromisso com Deus? Ou há apenas aparência de vida com sinais de morte? Muitas igrejas precisam de avivamento, mas o verdadeiro avivamento não começa com barulho, começa com arrependimento, retorno à palavra, quebrantamento e oração. Começa quando o povo de Deus reconhece a sua sequidão e clama: Senhor, sopra a vida novamente sobre nós. Talvez você possa estar vivendo um momento de sequidão. Talvez você olhe para a sua vida e diga: minha esperança acabou, minha fé esfriou, meus sonhos morreram, eu não consigo mais me levantar. Mas Ezequiel 37 nos lembra que Deus é poderoso para trazer vida onde tudo parece estar morto. Não existe vale seco demais para Deus. Não existe situação impossível para o Senhor. Não existe coração tão destruído que o Senhor não possa restaurar. Se Deus transformou um vale de ossos secos em um exército, Ele também pode restaurar a sua vida. Esse texto também fala profundamente para quem prega a palavra. Ezequiel não criou a sua própria mensagem. Ele apenas obedeceu ao que Deus mandou. Essa
é uma lição séria. Aqui nós vemos e aprendemos o que o pregador não deve fazer. Não deve profetizar o que Deus não falou, falar do próprio coração, inventar mensagens para agradar pessoas. O papel do pregador é proclamar fielmente a palavra do Senhor. Quem dá vida não é o pregador. Quem levanta os mortos não é eloquência humana. Quem transforma o vale não é a habilidade do homem. O pregador que obedece proclama fielmente a palavra do Senhor, sem acrescentar e nem diminuir. É Deus que opera, transforma corações e levanta os mortos. O vale de ossos secos era a imagem da condição de Israel. Um povo quebrado, espalhado, castigado e sem esperança. Mas Deus mostrou para Ezequiel que ele ainda tinha poder para restaurar. Se sua fé esfriou, retorne para a palavra de Deus com fidelidade e humildade. Se a sua igreja precisa de avivamento, clame pelo Espírito Santo com quebrantamento e oração. Se a sua vida está seca, volte-se para Deus. Ele restaura o que parecia perdido e levanta o que estava caído. O mesmo Deus que agiu no vale de ossos secos continua poderoso para agir hoje. Quando Deus sopra, até ossos secos voltam a viver. Se essa mensagem falou com você, compartilhe com alguém que precisa lembrar que Deus ainda restaura vidas. Espero que esse estudo tenha sido bênção na sua vida. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, curtir, compartilhar. Deixe o seu comentário aí. Eu vou ficando por aqui. A você eu deixo um forte abraço. Fui! Até o próximo vídeo. Se você é pastor, pregador, professor da Escola Bíblica Dominical, nós temos os melhores materiais para o seu ministério. Entre no link que está aqui na descrição e confira.